Olá, meu nome é Carla, sou professora, psicopedagoga, terapeuta infantil, trabalho com a educação formal e não formal de crianças há mais de 15 anos e este é o canal Falando de Criança. Hoje nós vamos falar sobre a criança entre 3 e 4 anos. O que oferecer a ela? A criança com 3 anos já se desenvolveu muito. Se a gente parar para pensar naquele bebezinho que nasceu e só mamava, levou cerca de 1 ano para essa criança começar a andar. Ela fixou o olhar, ela sustentou a cabeça, rolou, arrastou, engatinhou. Depois, então, com esse domínio todo do seu corpo, aprendeu a andar. No seu 2º ano de vida, ela soltou a linguinha, começou a falar. Começou falando todos os substantivos que a gente pode imaginar. Por quê? Porque ela começou a falar nomeando tudo que ela via, né? A boneca, o carrinho, a mamãe, o papai, os irmãos. Então, se no 1º ano a criança aprende a andar, no 2º a falar, no 3º a gente diz que ela aprende a pensar. Em torno do 3º ano, a criança começa a falar eu. Ela troca o pronome ele ou ela pelo pronome eu. Se você reparar, antes a criança se refere a si mesma dizendo ou o nome dela ou nenê, né? Então ela diz, a Juju quer balançar. E agora ela começa a dizer, eu quero balançar. Há uma grande diferença quando ela se reconhece como eu, um indivíduo separado do mundo. É o primeiro lampejo de individualidade que a criança tem. É mais fácil se separar da mamãe e do papai e ir para o jardim de infância. E também a criança entra numa fase em que ela começa a dizer muitos nãos. A gente tem que ponderar que horas que tá ok esse não e que horas que aí a gente vai dizer não em cima do não da criança. Então, por exemplo, se a criança diz assim, eu não quero tomar sorvete, e você acha que tá tudo bem ela não tomar sorvete, então a gente valida esse não, ok, você não quer. Mas, por exemplo, se é hora do banho e ela diz, eu não quero tomar banho, aí vai ter que valer a vontade do adulto. Esse primeiro lampejo de individualidade que a criança tem aos 3 anos, a gente pode aproveitar ele muito, dando para a criança a autonomia. Então, é hora da gente começar a ensinar ela a se trocar. Atenção para tirar a blusa de gatinho. Primeiro, tira assim uma mão. Depois, faz uma mágica e tira uma outra mão. Aí ficou sem as mãos. Opa, apareceu embaixo. Tadã! Ali com 3 aninhos, você vai perceber que a sua criança, ela já sabe empilhar peças com sucesso, encaixar peças com sucesso. E às vezes alguns pais perguntam, nossa professora, mas será que ela é ambidestra? Ela usa as 2 mãos. É normal, a criança ainda não teve uma maturação cerebral suficiente para definir o que a gente chama de lateralidade. Isso é, se ela vai ser canhota ou destra. Quando ela adquirir essa maturação cerebral, e isso acontece lá em torno dos 6 anos, ela vai definir. Algumas crianças maturam a mão antes e a gente percebe, né? Mas lateralidade, ela não diz respeito apenas ao uso da mão, ela diz respeito ao uso de mão, pé, ouvido, olho, e definir tudo de um ladinho só é importante depois lá no ensino fundamental. Nessa fase, a criança vai usar ambos os lados e o adulto não deve interferir. Não deve dizer troca de mão, chuta com outro pé. A criança precisa ter liberdade para experienciar os seus 2 lados do corpo e a decisão vai surgir via maturação cerebral. Sobre a definição da lateralidade, a gente encontra um caminho para ajudar a criança, estimulando ela fisicamente. E também isso ajuda na integração dos reflexos neonatais. O que é isso? A criança nasce com uma série de reflexos. A gente vai pensar que o mais comum deles é o reflexo de sucção. Como que a gente alimenta um bebê sem o reflexo de sucção? O reflexo é muito importante quando a criança nasce, mas depois ela precisa ir deixando esses reflexos. É importante para o desenvolvimento dela. Por exemplo, uma criança que não deixa o reflexo de sucção é aquela criança que vai chupar dedo, que na fase adulta pode vir a ranger dentes ou precisar sempre ter alguma coisa na boca. Então, ou pode gerar algum tipo de distúrbio alimentar, o vício do fumo, ou um chiclete constante,
ou mesmo roer as unhas até a fase adulta. Então é muito importante que a gente estimule a criança fisicamente. Infelizmente, nas grandes cidades, cada vez moramos em espaços menores, mas é fundamental que nós, educadores, promovamos tempo da criança brincar e se estimular e se desenvolver motoramente. Ao menos uma vez ao dia, a criança precisa ir ao parque e ter um brincar. Lá no segundo vídeo dessa playlist, eu falo sobre a imitação. E a criança, aos 3 anos, ela continua imitando bastante o adulto. Só que ela vai procurar no adulto coisas que tenham sentido. O adulto caminhando 1 hora em cima de uma esteira ou andando numa bicicleta ergométrica não faz muito sentido para a criança. O que faz sentido para ela é o trabalho adulto. E eu acho que mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, dessa situação pandêmica e todo mundo dentro de casa, acho que se a gente pode elencar uma coisa muito bacana que a gente está conseguindo oferecer para as nossas crianças, é que elas nos vejam trabalhando, não só virtualmente, mas principalmente concretamente, porque o virtual também é difícil para a criança entender. Agora, a hora que eu varro a casa, a hora que eu faço comida, a hora que eu lavo uma roupa, aí sim a criança tem a vivência de tarefas significativas e concretas do adulto, e isso é muito importante para ela. Fazer um bolo, fazer um pão, plantar, tudo isso é muito rico para a criança, ainda mais se ela puder participar desse concreto. Eu disse para você que ao longo do 1º ano a criança aprende a andar. Ao longo do 2º ano ela aprende a falar e ela começa pelos substantivos, nomeando tudo. Agora, com 3 aninhos, ela já começa a falar os verbos e aí ela consegue contar experiências, contar historinhas e aí a gente diz que a criança conseguiu começar a pensar. Muitas pessoas relatam que as primeiras memórias que elas têm da vida se remetem aos 3 anos, porque de fato a criança pensando já consegue começar a ter memória. Mas também já disse em outros vídeos que a criança não é um adulto em miniatura. Então, o jeito dela pensar com o seu cérebro ainda imaturo não é o pensar do adulto, não é um pensar lógico, não é um pensar racional. Por isso que muitas vezes a gente explica uma coisa para a criança até consente ali com a cabecinha na situação, mas ela vai lá e faz tudo de novo. Por quê? Porque ela não entende da maneira como o adulto entende. A criança, o entendimento e o pensar dela residem na fantasia. E é aí que as historinhas vão dar para a gente uma grande ajuda. A gente consegue tirar muito proveito dessa fantasia da criança. Então, por exemplo, se a criança não quer comer e a gente diz assim, se você não comer, você vai ficar doente. E aí, de fato, a criança não come. E outro dia, ela não quer comer de novo e diz pra gente, aquele dia você disse que se eu não comesse eu ia ficar doente e eu não fiquei. Então, é mais fácil pra gente usar de imagens. Eu tenho uma amiga muito querida que trabalhamos juntas no jardim de infância e ela dizia para as crianças que elas tinham anõezinhos que trabalhavam na barriga deles. E aí, quando a criança não queria comer, ela dizia assim, mas o anãozinho que mora aí na sua barriga vai sentir falta disso, ele vai sentir falta desse alimento. Né? Com o tempo, a criança descobre que aqueles anõezinhos, na verdade, são os órgãos dela, mas está tudo bem. Enquanto ela é pequenininha, a gente só não precisa ficar discutindo com ela, mas entrar na onda dela, entrar na fantasia dela e aproveitar aquilo como uma qualidade que nos ajude. Aos 3 aninhos, a criança já dorme na cama dela, né? Se a gente põe ela no berço, ela pula do berço. Então ela já está dormindo na caminha dela. E lá pelo meio da noite ela vai para a cama dos pais. E não adianta explicar, né? Porque ela não vai entender com o nosso raciocínio. Uma dica: você sabia que a fada azul me contou que princesas não dormem na cama dos pais? E aí, para ser uma princesa, ela volta para a cama dela. Tem um livro muito interessante que se chama
Histórias curativas para temperamentos desafiadores. Nesse livro aqui, ele mostra pra gente uma série de imagens que a gente pode usar com crianças, inclusive ele coloca a idade, é bem didático, bem explicativo, é ótimo pra gente usar com as crianças. Até uns 9 aninhos elas vão curtir muito isso que tem aqui. Inclusive, ele ensina os pais a também escreverem as histórias. Por conta da imitação, as crianças gostam muito de musiquinhas com gestos, historinhas com gestos. É a fase ainda da imitação bem forte. Então, o adulto faz, elas imitam e se entretêm. Dentro de um ônibus, uma vez um passarinho bateu as asas e logo voou. Uma vez outro passarinho bateu as asas e logo voou e voltou. Uma vez os dois passarinhos bateram as asas e voaram e prontinho. Conforme o tempo passa, a criança cresce, amadurece, aumenta em socialização, em memória, em cognição. Aos 3 anos, a socialização da criança dá um passo, aos 4, outro maior ainda. E estar no jardim, estar na escola, passa a ser um grande prazer para a criança. E muitas escolas já começam um processo de intelectualização. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muitos cuidados, porque os grandes pensadores da educação, Piaget, Vallon, Vygotsky, Rudolf Steiner, todos eles enxergam a criança como um todo, e é para essa visão holística que a gente precisa atentar. A psicomotricidade é uma ciência largamente estudada hoje em dia, e ela elenca para a gente um tripé. São 3 capacidades de fazer. O querer fazer, que está relacionado ao sistema límbico. O poder fazer, que está relacionado ao sistema motor, e o saber fazer, que está relacionado ao sistema cognitivo. Já a antroposofia, inspiradora da pedagogia Waldorf, coloca um outro tripé, no qual encontramos muitas semelhanças: o pensar, o sentir e o querer. O pensar relacionado à cognição, o sentir relacionado ao sistema emocional e o querer relacionado à vontade da criança. Para que formemos um ser humano equilibrado, precisamos olhar a criança de forma holística e dar para ela a oportunidade de crescer em todos os seus aspectos. Por exemplo, o pensar, o sistema cognitivo, é o que mais estimulamos atualmente, tanto nas escolas quanto na família. E, em geral, isso acaba desequilibrando esse tripé. O sentir está relacionado a todo o emocional da criança, não apenas o afeto que ela recebe dos seus familiares, mas também aquele afeto que ela vê transitar entre os seus familiares. Todo esse ambiente da casa ela vai sugar como uma esponjinha. Uma outra boa coisa para a gente ajudar a trabalhar esse sentir são as boas histórias, o querer. O querer está relacionado ao fazer, à persistência, à força de vontade, à capacidade de realizar. E para a criança é muito difícil ela entender esse mundo virtual. Ela precisa de experiências concretas para estruturar essa persistência dentro dela. Então, tudo que a gente puder ofertar de experiências como lavar, passar, costurar, cozinhar, ajudam a criança a estruturar esse querer. Hoje em dia, infelizmente, é muito fácil a gente encontrar crianças com querer fraco, e isso se deve à carência de experiências concretas que as crianças têm. Bom, esse vídeo já está ficando muito longo, vamos ficando por aqui. Espero que ele tenha sido útil para você e até a próxima.